mundo imaterial. Tudo aquilo que faz parte da vasta gama cultural de uma sociedade, mas não existe concretamente, pode ser considerado cultura imaterial. O idioma, as gírias e variações linguísticas, a religião, as festas populares, as festas religiosas, a dança, a música, as lendas e crenças populares, e a culinária são manifestações culturais que identificam determinadas sociedades e não existem materialmente. Mas quando estamos diante do mundo imaterial, temos que enfrentar uma disrupção que cria uma desconstrução na vida, que é um processo de desfazer o que foi feito usando como base a consciência. Nós não fomos criados para destruição, mas sim para construção, desconstrução e reconstrução. A desconstrução é na realidade criar o filtro da consciência nas decisões da vida, usando como base o passado. Às vezes, a desconstrução deve acontecer devido à falta de consciência em algumas decisões do nosso passado. A reconstrução então é repassar algumas ações pela consciência e reconstruir, fazer de maneira diferente. O mundo imaterial nos leva à desconstrução e reconstrução, nos levando a ver a vida através de um ponto de vista diferente daquele que estamos habituados. Do ponto de vista psicológico, o conceito está na teoria da psicanálise fundamentada por Freud, que remete à relação da realidade de uma pessoa através do eu. A partir deste ponto de vista, esta parte da personalidade é expressa através do princípio da realidade. O eu exerce um trabalho conciliador entre o ego e o superego. Então, no que consiste o trabalho de mediação? O eu dá equilíbrio aos desejos do ego, que podem não encaixar em suas expectativas realistas e em sua própria realidade. O eu também se refere à própria ética em ajustar os desejos aos valores pessoais. Deste modo, enquanto o ego busca o prazer de maneira desmedida, pelo contrário, também persegue o prazer dentro de um critério lógico e uma ordem realista. Do ponto de vista da psicanálise, a mente humana está composta por três pilares fundamentais que mostram uma harmonia entre si: o eu, o ego e o superego. Como o sujeito só pode se constituir a partir da referência ao outro, seu desejo só é constituído através do desejo do outro, sua estrutura é de submissão, e ele pergunta àquele: o que queres? Ao longo da análise, essa pergunta surge diversas vezes, de diversas formas. O analisando continuará a questionar seus outros, acreditando que o analista é a encarnação do próprio. E o que faz este, além de redirecionar a pergunta ao analisando: o que você quer? Qual o seu verdadeiro desejo? No processo de análise, o indivíduo vivencia seu Édipo. Aqui se pode falar em regressão. O Édipo é uma vivência estruturante, recordar cada parte de seu complexo é um trabalho árduo, que só se consegue paulatinamente. Na análise, trata-se de reestruturá-lo, dar novas significações ao que foi pouco compreendido, ou o que foi impossível de compreender devido à imaturidade do aparelho psíquico daquela época. Esta ressignificação das vivências edípicas liberta o sujeito de certas limitações, permite que ele elabore complexos inconscientes que o mantinham preso a um determinado padrão, promovendo uma mudança em sua subjetividade. O sujeito que se constitui no final de análise sabe que o outro, tal como ele o concebia, não existe. Isto permite que ele desista de um ideal impossível de se alcançar, e que o fazia gozar de maneira sofredora. A queda desse ideal leva o sujeito a encontrar outros gozos. À medida que a satisfação substitutiva do sintoma desaparece, trata-se, para o analisando, de saber fazer ali com, de fazer outra coisa com esses elementos, os quais o construíram.